Estamos ao vivo, boa noite, boa noite. Para quem está chegando, hoje um bate-papo com a Rayane para a gente falar sobre treinamento de equipes. Deixar o pessoal chegando, esperar a Rayane chegar. Boa noite para quem está entrando. Vamos convidando os amigos. A Rayane já está aí, já vou aceitar ela. Olá, boa noite. Boa noite, Rayane. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Dá boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Toda semana eu tô fazendo live toda segunda e quinta, né, Rayane? Me falaram que você se E tornou o rei das lives aqui do Instagram. será? Tô lutando. E é muito bacana de ver que toda semana tem gente diferente, mas toda semana tem uma galera assim fixa aqui que vem acompanhar e assiste tudo. É muito legal. Então, muito obrigado aí a quem está acompanhando e absorvendo um pouco de conhecimento que a gente sempre vem passar, né? A Rayane já é a terceira live que a gente está fazendo junto ou a segunda? Eu acho que essa é a segunda live. É a segunda. Essa é a segunda. Bom, então para a gente não perder aqui as introduções maravilhosas, porque sempre tem gente nova, por favor, Rayane, se apresente, primeiras damas, e depois eu falo. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que fazem parte aí da audiência do Márcio, seguidores meus também que estão entrando. Meu nome é Rayane, sou jornalista, sou consultora de marketing político, eleitoral e digital, sou mestra em ciência política e também sou palestrante e também sou amiga do Márcio. É isso tudo. O principal é que é amiga do Márcio. Você tá vendo o título aí? Perfeito. Rayane, você é mestre em comunicação, né? Eu sou mestra em ciência política e o meu trabalho de dissertação do mestrado foi focado em marketing político digital. Fiz aí um trabalho de quase 100 laudas exatamente sobre esse assunto. Que chique. Estamos falando com uma mestre em comunicação. Para vocês verem o nível aqui das lives, a galera toda que vem aqui, assim, quem está ladeando comigo, conversando aqui com vocês, sempre tem muita informação, muito conteúdo e uma gama dos profissionais que sempre estão se atualizando, estudando. A gente vai falar sobre isso hoje ao longo da live, né? Porque o assunto de capacitação tem a ver também com o estudo, com o aprendizado. E para quem não me conhece, eu sou o Márcio Lemos, publicitário, especialista em marketing, análise política. E eu e a Rayane, a gente, além de fazer todo esse trabalho com comunicação política, tá nessa live passando conteúdo para vocês, a gente vai falar sobre o nosso e-book, que vai sair agora, né? Tá batendo na porta, tá saindo, já tá faltando 10 minutos para sair do forno. Ele vai sair. Márcio, eu não sei se você me permite, mas como eu sou uma jornalista ousada, eu queria pedir pro pessoal que está entrando aqui na live já encaminhar essa live aqui no aviãozinho para pessoas que possam interessar esse conteúdo, pessoas que trabalham com comunicação, com marketing, pessoas que trabalham com assessoria política, quem já sabe que quer aí percorrer o caminho da campanha eleitoral, quem já se intitula pré-candidato, ou pessoas que têm esse interesse, enfim, qualquer pessoa que possa interessar esse assunto de comunicação política, você já encaminha, pega esse aviãozinho aqui, ó, e já sai mandando para os seus amigos, Todo que mundo. possa compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas. Combinado? Exatamente. Principalmente para aquele amigo que vai entrar agora no processo ou já está ou vai entrar ainda no processo de pré-campanha, que ano que vem vai concorrer ou que vai trabalhar nas eleições e quer aprender um pouco aí de comunicação política, aqui é um momento muito bom. Primeiro, porque tem duas pessoas dialogando sobre o tema, tem uma audiência, às vezes, participando e falando sobre o tema também, e tudo 0800, de graça, né? Exatamente. A gente está compartilhando conhecimento com vocês.
um pouquinho dessa jornada que a gente já trilhou aí, atuando em campanhas eleitorais, em mandatos, em projetos políticos, a gente está aqui para compartilhar. Então, você já encaminha essa live, pessoas que você veja que possa interessar esse assunto, você já compartilha lá, já ajuda o seu amigo. Perfeito. Então, assim, entrando no nosso tema da noite já, começando a conversar, e aí o pessoal que for entrando vai deixando as perguntas, a gente volta depois, relembra. Rayane, quando a gente fala em treinamento de equipe, né? Muita gente acha que é treinar uma equipe do zero ou treinar uma equipe em mandato. Muita gente tem essa dúvida. Ah, qual equipe eu vou treinar? E hoje a gente vai conversar um pouco dessas duas esferas, né? Treinar a equipe ou que está em mandato, ou treinar a equipe que vai começar um trabalho. Mas antes da gente entrar nessa parte mais objetiva, eu queria te perguntar, e vamos bater um papo sobre isso. Qual a importância dessa capacitação para você? O que você vê de importante nesse treinamento? Olha, muito, muito, assim, é essencial você capacitar pessoas que vão participar do seu projeto político ou que já estão, me referindo à questão das equipes que atuam em mandatos, né, em governos ou mandatos de legislativos, enfim. Essa equipe vai trazer mais robustez para você e deixar o seu projeto político mais potente. E vai fazer com que você consiga chegar aos seus objetivos. Por quê? A gente fala que candidato tem que estar na rua pedindo voto. Você imagina se no período eleitoral você vai ter que ficar fazendo registro, tirando foto, editando vídeo, atendendo o seu eleitorado, a população ali que te procura e pedindo voto. Não dá. Então você tem que ter uma equipe ali, pelo menos mínima, com o mínimo recurso que você tiver, você tem que ter uma equipe para você conseguir ter um projeto político mais potente com maior resultado, né? Porque a gente sabe que campanhas eleitorais, agora especificamente campanhas eleitorais, é um período extremamente intenso para quem trabalha nisso ou para quem está ali concorrendo, no caso do candidato. Então, você tem que ter os melhores resultados que você conseguir ali da equipe que você montar e do projeto político que você planejar. Uma equipe, ela é essencial para te garantir maiores resultados. Perfeito. E eu vou só incrementar o seguinte, gente. Quando a gente fala, né, sobre treinamento de equipe que está no processo, que está em mandato, né, ou que já está aí caminhando com pré-candidato, já está montando aquela base eleitoral, a gente diz de uma capacitação a mais para vocês entrarem em sintonia. O que falta muito, às vezes, dentro de uma equipe de gestão de gabinete ou de uma equipe de comunicação é a sintonia entre as pessoas que estão trabalhando, entender o que cada um faz claramente e cada um ocupando seu espaço estratégico, ajudando o outro a mover essa roda aí. Vamos falar especificamente de comunicação, né? Então, quando a gente entra, né, Raine, para capacitar uma equipe que já atua, é para aprimorar ainda mais os processos de comunicação, os processos políticos. E você que atua fazendo isso bastante, como que o pessoal recebe isso quando você chega dentro de uma câmara, dentro de um gabinete para treinar? Olha, graças a Deus a receptividade é muito boa, mas a gente encontra sempre muitas dificuldades ali daqueles assessores, porque alguns não têm formação em comunicação. Isso complica muito o processo, né? Para entender, principalmente agora falando de mandatos, é é essencial, inclusive para prever crises, que equipes entendam a diferença entre comunicação pública e comunicação política. São dois fatores diferentes, duas áreas diferentes e que não podem ser misturadas ali no meio de um mandato. Por quê? Porque um gestor, por exemplo, não pode utilizar a estrutura de uma prefeitura, por exemplo, para promoção pessoal. A gente tem que informar de forma institucional, prestar contas dos seus atos para que a população saiba como você está trabalhando com os recursos públicos, mas aquilo dali não pode ter o viés de promoção pessoal. Então, muitas câmaras, inclusive as que eu já visitei, já palestrei, já tiveram problemas com isso, inclusive nos órgãos de fiscalização, porque hoje, graças a Deus, assim, a fiscalização acontece ainda mais rígida, porque é necessário haver esse controle para que realmente a população seja informada da forma correta, da forma institucional, inclusive respeitando a lei de acesso à informação e sem que o gestor
faça qualquer tipo de promoção pessoal utilizando os recursos públicos. Perfeito. Já tem uma pergunta aqui, vamos entrar nela, porque ela tem a ver com o que a gente está falando. Só antes da boa noite para quem está chegando agora. Boa noite para o Ronaldo, para o Marcos, para a Camila. E para a Márcia. A Márcia foi top 1 citada aqui no meu post de sábado, sabia? Eu Olha falei, que marque um profissional que te inspira. Ela foi top 1. Ela tem aí um time, ó, engajado na rede social, viu? Parabéns. Vou te chamar para fazer live, Márcia. muito legal, nossa audiência qualificada. Ó, o Vitor Tem uma... perguntou aqui, ó. No meu caso, só tem eu. Faço fotos, vídeos, legendas e ainda os serviços do gabinete. O que acham? Vai. Pode você primeiro, vai. Vamos lá, Vitor. A médio e longo prazo isso vai se tornar cada vez mais difícil. Eu não sei se você quer, se você é pré-candidato, acredito que seja. Se esse é o seu intuito de concorrer a um pleito eleitoral do próximo ano, isso vai se tornar cada vez mais difícil e cada vez mais insustentável. Porque você não vai conseguir cumprir a agenda, articulação, mobilização, reuniões, produzir material de campanha, seja material para rádio, ou qualquer outro veículo, fazer fotos institucionais, enfim, qualquer material que seja utilizado para a campanha, e você fazer tudo isso. Não vai dar, vai ser muito, muito complicado, vai ser uma situação insustentável. Seu trabalho vai ser de pedir voto, de fazer alianças, articulações e todo o resto que envolve ali a parte do candidato. Então, eu recomendo que, por mais que hoje você, talvez, não sei se tem alguma limitação, enfim, os seus recursos, ainda não tenha mão de obra, ainda não tenha pessoal qualificado, mas que você já vá fazendo um planejamento para que daqui a alguns meses, por exemplo, você consiga já ter pelo menos uma equipe mínima ali, algumas pessoas, pelo menos 3 pessoas que consigam te auxiliar ali na parte de comunicação e de estratégia. Essa é a minha percepção. Perfeito. Eu concordo plenamente com a Rayane. E, Vitor, só enfatizando essa questão. Seja você, se você for pré-candidato, é um pouco pior, porque a sua agenda daqui a pouco ela vai estar muito sustentável para você fazer isso tudo. E se você for um profissional de comunicação atuando, daqui a pouco também vai ter um tempo limite para você dar conta disso tudo. Imagina um processo de campanha já acontecendo, onde seu candidato está indo bem, onde ele está engajando bem, aí ele tem que ir para a rua, ele tem que ir para entrevista, igual a gente falou, vai para a TV, vai para a rádio, vai para vários lugares, começa a fazer uma agenda super cheia e você tendo que dar conta disso tudo sozinho. Alguma hora isso vai dar um problema. Digamos que você passe mal, aí não vai ter mais comunicação, acabou. Então, assim, é sempre importante ter pessoas, né, nesse processo, nesse projeto, que cada uma ocupando um espaço e aí trabalhando para que essa roda gire de uma forma fluida. E eu falo, eu ainda vou um pouco mais pré-candidato, nesse primeiro momento, a gente vê muita gente falando sobre falta de recurso. Realmente a gente sabe o que acontece. Quem é pré-candidato e tem falta de recurso, nesse momento atua como mobilizadores. Os mobilizadores são os primeiros a fazer parte da campanha. São os primeiros a dar sustentação nesse início de projeto. E, bom, se você é pré-candidato, está sem informação, está sem capacitação, quer melhorar sua comunicação, simples. Aqui tem um Instagram de 2 pessoas que falam sobre comunicação e tem N outros que dão dicas para vocês começarem uma pré-campanha de sucesso. Exatamente. Mas você estava falando, hoje a internet ela democratizou muito o acesso à informação. Então, hoje tem muito conteúdo gratuito sobre marketing político, eleitoral, digital, comunicação pública, enfim. Exato. Tem toda uma gama de informações gratuitas que você pode acessar na internet. Tinha até um comentário aqui de uma pessoa falando aqui, Ronaldo falou assim, se não for candidato, ele pode deixar o currículo. Estamos precisando de profissionais. Esse é um mercado que há uma necessidade muito grande, principalmente nesses anos pré-eleitorais, né? E também no ano eleitoral, que vai ser o próximo ano, então a demanda por profissionais vai aumentando cada vez mais. Inclusive, eu até recomendo que quem já pode, quem já tem condições, já comece a organizar a sua equipe de comunicação, porque muitos profissionais em ano eleitoral já não conseguem mais atender os candidatos. Eu mesmo em ano eleitoral, eu recebo muitas demandas e aí eu vou encaminhando também para os colegas já não têm agenda, já não conseguem atender mais esses profissionais, justamente por isso, porque chega muita demanda com pouco tempo para execução e aí já os contratos
todos ali fechados, já um planejamento para aquilo. Infelizmente, muita gente já não consegue ter acesso a bons profissionais no mercado por isso. Perfeito. E aí, entrando já dentro desse assunto, né, Raine, vamos falar um pouco da importância de treinar equipe agora, nesse momento de pré-campanha. Porque agora, nesse espaço, nesse período, vocês têm a possibilidade de chegar lá na campanha com uma equipe muito mais coesa, mais redonda, treinando a equipe agora. Treinando a equipe para quê? Para saber gerenciar uma rede social, para saber ver dados, para saber trabalhar em sintonia, que eu acho que esse, no meu ponto de vista, é um dos desafios mais latentes nas equipes de comunicação, fazer todo mundo trabalhar numa sintonia, né? Cada um fazendo o seu e fazendo o processo acontecer. Fazer as equipes entenderem os períodos que eles vão passar no próximo ano, né? Seja o período ali de lançamentos, os marcos da campanha, da pré-campanha. Então, esse espaço que vocês têm agora é muito bom. E aí, tem vários profissionais que fazem treinamentos de equipes, né? Por exemplo, você tem uma equipe no Rio, São Paulo, lá pro lado da Rayane, tem profissionais que atuam em todas as áreas. Inclusive, aqui mesmo agora, conversando com a gente, já tem vários. E você também atua fazendo isso, né, Rayane? Sim, sim. Um dos serviços que a gente oferece é o treinamento de equipe. Além disso, a gente oferece mentorias, que é um processo, né? Tem um processo com mais tempo, etc. Hoje a gente atua treinando equipes, fazendo mentorias e treinamentos com equipes de mandato e aquelas também que já estão se organizando para os projetos políticos do próximo ano. E é muito importante, Márcio, que você falou, porque em campanha eleitoral eu sempre falo e repito, um dos ativos mais preciosos é o tempo. E eu vejo muito pré-candidato, agentes políticos perdendo tempo. Eu não sei se quem está aqui na live, mas acredito que o Márcio já viu uma situação assim, de alguém que está em mandato ou que pretende concorrer e fala assim, não, vou trabalhar minha comunicação só próximo ano. Deixa para o próximo ano. Próximo ano eu organizo meu marketing. Sempre tem alguém com esse tipo de pensamento. E aí o seu concorrente, ele já está saindo na frente quando ele já tem uma comunicação planejada. Quando ele já tem um projeto ali em curso e a equipe já está treinada para isso. Porque quanto mais a equipe consegue se familiarizar com o seu projeto político, melhores serão os resultados. Por quê? Porque a linguagem vai ser exatamente o que você fala. Os meios de comunicação vão ser os meios de comunicação que a sua audiência está. A forma como você se comunica, eles vão conseguir captar isso da melhor forma possível e transmitir isso para o seu eleitorado, para a população que te acompanha. Então, assim, o tempo, ele é um grande aliado para quem deseja ter um projeto político de sucesso. Perfeito, perfeito. E ainda pensando no seguinte, todo mundo que está aqui e trabalha com rede social sabe da dinâmica que a gente tem hoje em relação à atualização das ferramentas, né? Então a gente sabe que todo dia o Instagram muda alguma coisa, o algoritmo está entregando mais isso ou aquilo, surge uma nova rede social, surge um novo formato. Então, deixar para entender tudo isso ano que vem, perto da eleição, vai ser muito complexo. Começar a entender agora já vai dar um trabalho. Deixar para em cima da hora, né? No momento que é para o quê? No momento que é para o candidato estar preocupado em pedir voto, ele vai ter que se preocupar com a equipe dele. Porque o que acontece, né? No final das contas, o candidato não treina a equipe, né? Na situação ruim, o candidato não pensa nesse treinamento de equipe, vai para a eleição com a equipe ruim. E quando a equipe dá trabalho para o candidato, acaba que a campanha dele é prejudicada. Ele é prejudicado. E ele, como que é o grande player daquele momento, ele começa a se preocupar com aquilo, porque é normal. Ele é o mais interessado na eleição. Então ele acaba gastando a energia dele numa coisa que não era para ele estar gastando naquele momento. Então, se fizer isso agora, tratar disso agora, cuidar disso agora, 2024 com certeza vai ser muito menos complicado. Muito, porque já vai ser um projeto que vai estar em curso, né? Já vai estar familiarizada com aquele objetivo, saber o que move o candidato, já vai conhecer a história dele com mais riqueza de detalhes, já vai saber quais são os seus posicionamentos, o que ele gosta, o que não gosta. Inclusive, já vai ter feito testes de conteúdos para as redes sociais. Por quê? O marketing não é uma receita pronta. Então, a gente vai
determinado período, publicando conteúdos, determinados conteúdos, com teores diferentes, formatos diferentes, e analisando os resultados desses materiais. E aí, ou você segue naquela estratégia, ou você muda a rota. Então, eu fico realmente muito triste quando eu vejo candidatos, pré-candidatos, pessoas que têm mandatos ou que desejam ter um projeto político à frente, deixando a comunicação para a última hora. E aí, quando chega lá, tem muitos que, inclusive, nem fazem pré-campanha. Só fazem mesmo aquele período A de campanha campanha. pelo TSE, que em média é 45 dias, o que é muito, muito, muito pouco para você mostrar quem você é, mostrar seus posicionamentos para o eleitor. De Então, assim, autoridade. exatamente. Quando você deixa a sua comunicação para depois, você está negligenciando o seu projeto político. E aí só cabe você. Eu sempre falo, o político deve ser o maior interessado no seu resultado, porque é ele que vai ter mandato, é ele que será eleito ou não. Então, ele deve ser o maior interessado naquele projeto político. E aí, quando você conta com uma equipe de profissionais capacitados, os seus resultados tendem a ser Melhor. muito. Perfeito. E assim, vamos bater uma bola aqui. O que que você faz quando você vai treinar uma equipe? Não dando muito spoiler, só um pouco. Mas o que que você faz quando você vai treinar uma equipe? Eu começo geralmente entendendo o que cada um faz dentro de um gabinete, quais que são as peças ali. E aí dentro de cada um faz, eu faço um questionário para eles, o que que eles atuam. Então, por exemplo, a pessoa, eu sou responsável pelo Instagram. Vamos colocar assim, ah, legal, o que que você faz no Instagram? Ah, eu posto feed, eu posto stories. Ah, tá bom, o que que você faz no stories? E aí eu vou tendo um diagnóstico mais completo do que aquela pessoa entende do que ela fala que está fazendo. E aí, os gargalos que às vezes acho são não utilizar todas as ferramentas que o Instagram disponibiliza, não postar as coisas certas no momento certo, trabalhar com formatos errados, né? Aí eu vou no assessor de imprensa. Ah, eu sou jornalista. Ah, então tá bom, você escreve, né? E como que você escreve? Deixa eu ver um texto. Aí eu leio o texto, falo, olha, esse texto aqui poderia estar melhor aqui. Por que que você não colocou tais palavras? Ah, porque eu não faço uma correção pós, eu escrevo, aprovo. Então, assim, eu vou fazendo um diagnóstico bem profundo nas equipes, entendendo o que cada um faz, e aí eu vou trazendo algumas soluções para melhorar esses gargalos. Como é que você faz? Olha, faz bem parecido também. Primeiro, eu faço diagnóstico para identificar quais são as maiores dificuldades da realidade daquela equipe, daquele município específico. Porque tem municípios maiores, municípios menores, municípios em regiões diferentes, em estados diferentes, com culturas diferentes, e cada um tem a sua realidade com as suas dificuldades bem próximas. Então, quando eu chego lá, eu já pergunto geralmente para o coordenador de comunicação, para o assessor, quem é o responsável por aquele setor, para me passar quais são as maiores dificuldades dele e da equipe. E aí vem, assim, as mais diversas, desde a produção de conteúdo até a qualificação profissional mesmo. A gente encontra muitos que não têm formação em comunicação e isso dificulta muito. E aí eu tento passar pelo menos os princípios de comunicação pública e comunicação política para que aquele órgão não tenha problema com os outros órgãos de fiscalização ou cometa algum tipo de conduta que é vedada pela lei. E aí eu explico, mostro exemplos de uma forma bem didática. Quem já assistiu alguma palestra minha, algum curso, algum treinamento, sabe que eu faço muito exemplo, porque eu acredito que a compreensão fica melhor. E aí eu mostro cases de sucesso, cases que deram errado também, porque às vezes na política tem assim, a máxima de que nunca vai acontecer. E eu sempre falo, pode acontecer com você sim. Quero. Eu sempre mostro cases ali de ambos, várias cidades, vários estados e municípios, para que eles entendam o que pode acontecer se fizer tal tipo de coisa. Então, a gente tem esse cuidado de treinar, de capacitar, para que quando eu saia daquele momento ali com eles, eles consigam caminhar com pelo menos o básico ali de comunicação, para que eles entendam pelo menos ali qual é a base da comunicação pública, a base da comunicação política. Quando a gente encontra profissionais de comunicação atuando, é mais fácil, né? Porque já tem essa base ali estruturada, já conhece a área, já sabe o âmbito que está atuando, e aí a gente vai entendendo a realidade de cada um e colocando soluções. E aí eu escuto ambos os lados, né? A equipe de comunicação e também quem está presidindo aquela casa, no caso de presidentes de câmaras,
ou no caso, às vezes é prefeito, então tento entender ali qual é a realidade. Às vezes é falta de equipamento, às vezes é falta de capacitação, às vezes é falta de dar atenção à comunicação Falta ou de de validar a diálogo. comunicação. É falta de diálogo, tem muitos aspectos que a gente encontra aí. Mas eu sempre fico muito feliz quando eu encontro depois esses profissionais no mercado e eles falam que melhorou a comunicação, que eles conseguiram resultados melhores. E principalmente quem ganha com isso é sempre a população. Sempre. Porque a partir do momento que você consegue ter mais efetividade na sua comunicação e a população está sabendo do que está acontecendo ali naquele município, naquele estado, enfim, você está informando a população, fazendo valer a lei de acesso à informação e o mais importante, fazendo com que a população saiba com efetividade. Por quê? Não é todo mundo que sabe acessar um portal da transparência, a lei da transparência, a lei de acesso à informação e vai conseguir uma informação ali que a pessoa consiga compreender. Não é todo mundo que tem um nível de instrução, que consegue ter acesso a esses dados, entender o que está escrito ali, aqueles números, saber aquela linguagem, que muitas vezes não é uma linguagem fácil, é uma linguagem técnica. E aí, quando a comunicação aprende a transformar essa linguagem de forma simples e objetiva para a dona de casa, para o porteiro, enfim, qualquer pessoa que consiga ler e ter acesso àquele material, consiga entender o que a prefeitura, o que a Câmara, o governo está fazendo, você está contribuindo para a democracia e para a cidadania. Você está ajudando aquela população a saber o que é feito com o dinheiro público. Perfeito, perfeito. E aproveitando, bom, dá boa noite para todo mundo aí que entrou, né? Tem um fã time aí também da Rayane falando aí, boa noite pra galera. Obrigada, meus amigos, ó. O Mendes trabalha em comunicação também. O Ney é um vereador arretado, lá de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, já fui 3 vezes lá. E, Márcia, eu vou te contar. Pense no povo acolhedor, é o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães. É um povo, assim, que Muito bom. trata você muito, muito bem. É um povo carinhoso, acolhedor, alegre, de uma energia lá em cima. Legal, muito bom. Sejam muito bem-vindos aqui. Aqui no Rio também a gente é muito acolhedor, viu? A gente tem que fazer uma palestra aqui, no Núcleo Carioca. Porque eu não tenho autorização do contratante ainda, porque não foi divulgado, mas eu devo ter uma palestra no Rio de Janeiro no final de agosto. Olha, Ainda não foi divulgado, mas quando for, eu passo aqui para você. partiu então, todo mundo lá. E aí, só voltando aqui, Raina, você falou uma coisa aí muito importante do básico, né? Eu tenho falado muito sobre isso. É até uma coisa que a gente fala muito. Os meus amigos do Jiu-Jitsu estavam aqui agora, o doutor Alfredo, inclusive, está aqui. A gente tem uma frase no Jiu-Jitsu que a gente fala que é o seguinte: o arroz e feijão bem feito é muito melhor aplicado do que um prato que você não consegue entregar ele completo. Então, aquele básico bem feito, o feed bem feito, um texto bem feito, bem elaborado, um stories caprichado, tudo isso ajuda muito na comunicação efetiva, né? E aí, quando a gente chega numa equipe e as pessoas estão achando que a gente vai ensinar para elas coisas mirabolantes às vezes, né? Algoritmos milagrosos, uma mágica. Não, a gente só vai mostrar para elas que às vezes o básico delas está errado. E o básico errado, ele prejudica muito, tá? Então assim, é o que eu falei. Colocou um vídeo no formato errado, colocou um texto gigantesco ao invés de um texto mais enxuto, fez um vídeo parado, morno, que não chama atenção, aquelas fotos de barreira que as pessoas insistem em colocar elas. Tudo isso acaba afastando muito o público da rede social do político. E aí, quando você vai ver, você tem uma rede social lotada de assessores, porque o que sobra ali são os assessores para poder engajar a tua rede social. As pessoas mesmo, o público, né, a audiência, que são os seus futuros eleitores, bobeares não estão ali porque aquele conteúdo é muito chato. Então, entender o básico que funciona já vai mudar a sua comunicação assim 100%. E não tem muito mistério nisso. São aplicações são aplicações do dia a dia, melhorando algumas coisas que fazem isso acontecer.
Exatamente. E aí eu vejo quando a comunicação fica ali mais robotizada, mais automática, mais engessada, que isso prejudica e tira um dos pontos fortes de uma rede social, que é a humanização, que é a sua essência. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas colocando cards, né? Que aí às vezes cria um distanciamento maior e podia simplesmente publicar uma foto sua com a sua família, por exemplo. No Dia da Família, se você publica uma foto sua com a sua família, conta a história da sua família, isso tende a ter mais efetividade do que se você coloca um card com uma foto de família, etc. Porque você está tirando a humanização daquele conteúdo. E rede social é gente falando com gente. As pessoas se conectam com pessoas. Então, conte a sua história, mostre como você pensa sobre determinado assunto, humanize suas redes sociais, não perca sua essência. E aí, Márcio, eu quero fazer um parênteses aqui importantíssimo, que eu vejo que é uma dificuldade dos profissionais de comunicação, é que, às vezes, o político contrata uma agência de comunicação e marketing e acredita que não tem que fazer mais nada na sua rede social. Por exemplo, eu contratei você e agora você gerencia tudo, eu não tenho que fazer mais nada. Marketing é um trabalho de parceria. Ninguém vai poder gravar um vídeo por você, ninguém vai poder gravar uma história aparecendo, porque você tem a sua essência, a sua história é sua. O assessor está ali para te orientar, para dizer qual é a melhor estratégia, qual é o melhor formato de conteúdo, a melhor narrativa que vai ser construída. Agora, gravar um vídeo, por exemplo, depende de você. Como eu falei e reitero, marketing é um trabalho de parceria. Exato. Aquela pergunta, né? Aquela pergunta que dói, aquela pergunta que dói quando me fazem, e a resposta é muito incisiva, né? Tipo, qual que é o segredo? Não, não tem segredo. O segredo não é você fazer um bom trabalho, é um bom político com uma boa comunicação. Marketing bom não salva político ruim. Do mesmo jeito que tem muito político bom, com uma comunicação que não ajuda ele a se projetar nas redes sociais. Então, o que você falou, é uma balança. Essa balança tem que estar equilibrada. Não adianta ter uma comunicação de Ferrari com um político que se porta como um calhambeque. E mesma coisa, porque assim, vamos lá. Quais que são as competências do político nesse processo de melhoria de capacitação? Entender os defeitos que ele tem, entender quais são os gargalos dele, entender as dificuldades que ele tem. Porque sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar. Seja na fala com media training, seja no posicionamento, seja em uma agenda que às vezes alguns políticos não entendem que eles chegam, né? E você não tem um espelho para ver como que está o seu rosto, a sua feição. E aí tem muito político que chega de cara fechada, fica de cara fechada, mostra uma insatisfação de estar numa agenda. Então, tudo isso faz parte de um procedimento que é uma via de mão dupla da comunicação com o político. Então, trabalhando certinho, o resultado vai ser com certeza maravilhoso. Exatamente. E assim, se você contrata um assessor, confie no trabalho dele, né? Se você não confia, é importante você rever essa questão, porque às vezes o assessor fala, aí o assessorado não valida aquilo dali, pode muitas vezes gerar crises. E aí sempre é para o assessor de comunicação resolver as crises. Então tem que entender que é um trabalho de parceria. E os técnicos da comunicação somos nós. Então nós estamos ali para contribuir, não é para fazer o trabalho do político, nós não somos o político, não somos o produto que nós temos, nós estamos ali para contribuir. E é muito importante que você confie e valide na pessoa que está ali te assessorando na parte de comunicação e marketing, porque ela vai te ajudar. Você imagina, duas mentes pensando ali tende a ter um resultado muito melhor do que somente uma. Perfeito, perfeito. E para a gente encerrar essa questão do treinamento, os benefícios que um bom treinamento traz são muitos, tá? E às vezes, né, a gente encontra alguma resistência, vamos colocar assim, encontra uma certa resistência da equipe que vai ser capacitada, porque existe alguns lugares ainda que as pessoas têm aquela máxima de que eu conheço, eu sei, eu não preciso de novas técnicas. E não é isso. Quando um consultor chega para poder melhorar um procedimento, ele chega para dividir o que ele sabe com as pessoas. Ele não chega para mudar
a tua cabeça, ele chega para contribuir. Tem que parar com esse sentimento de divisão, entender que isso é um processo de soma. Um consultor junto com uma equipe é para fazer aquela equipe trabalhar cada vez melhor. Bons resultados da equipe para o assessorado trazem bons resultados também para a equipe, né? Uma equipe que trabalha melhor, uma equipe que se aprimora, uma equipe que pode evoluir. Então, os benefícios de um bom treinamento, né, Rainha, são muitos. Então, quem está recebendo treinamento também abrace e aceite isso, porque é muito importante. Exatamente. E assim, você falou um ponto crucial. Nós chegando a ministrar um treinamento, ou dar uma consultoria, uma palestra. Nosso intuito ali é de contribuir com os profissionais de comunicação que já estão naquele lugar. Nunca de substituir ou, enfim, pegar a posição de alguém. Isso não é o intuito de um consultor, tampouco de um palestrante ou de quem vai treinar a equipe. A gente está chegando ali para agregar. E esse comunicação, conhecimento, eu sempre falo, o conhecimento ele liberta. Eu sou uma entusiasta da educação. Tudo que eu consegui na minha vida até aqui, algumas pessoas na live conhecem a minha história, mas foi através da educação. A minha mãe está aqui. Eu sempre falo, eu comecei a estudar com 3 anos de idade na creche. Dona Raimunda! A minha mãe é minha fã. Tem que ser, né? Dona Raimunda é uma audiência garantida, viu? Ela tá nas minhas lives também, tá? Obrigado, viu, Dona Raimunda? A minha mãe, ela tá em todas. E eu até tava falando esses dias que, assim, quando eu terminar o doutorado, eu vou dar uma pausa na minha vida para descansar a minha mente, porque eu comecei a estudar com 3 anos e foi consecutivo todas as minhas formações. Mas por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei da necessidade de buscar conhecimento. Eu sei que você também tem essa percepção. Então, sempre que você tiver a oportunidade de assistir uma palestra, um treinamento de qualquer assunto que seja, mais voltado à comunicação, que é o que nós tratamos, aproveite aquela oportunidade. Tire dúvidas com aquela pessoa, porque o conhecimento dela vai te agregar. Inclusive, ela pode saber te conduzir numa situação que ela já passou. E aí você pode evitar muitos erros pelo caminho, né? Quem às vezes tem mais anos de experiência consegue ali já passar por uma caminhada, aprender e trazer esses aprendizados para a gente. Eu mesma gosto muito de aprender. Eu tenho um co-orientador do doutorado, que é o professor Arnaldo Santos. Inclusive, não sei se ele está aqui na live, mas ele estava. Que eu converso muito com ele e eu aprendo muito com a experiência dele, porque ele já trilhou um caminho anos-luz da minha trajetória. Então, ele já está em um patamar de aprendizado, de sabedoria que eu admiro. Então, assim, aprenda com a experiência das outras pessoas e extraia delas o melhor que elas possam. Então, sempre veja o instrutor, o palestrante, o consultor, enfim, como um parceiro mesmo, não como uma pessoa que está indo ali para te substituir, por exemplo. Exato. E, ó, ainda vou incrementar no seguinte, o processo de aprendizado, de treinamento, de capacitação, sempre vai ser uma via de mão dupla. As pessoas só têm que estar abertas a isso. As pessoas têm que estar de cabeça tranquila, de coração leve para poder fazer isso. Porque aprender é muito importante. E quando você aprende, você também ensina. Eu vou dar um exemplo muito legal. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre Instagram. E eu acho que foi em Brasília. Foi em Brasília, não lembro agora exatamente. E eu lembro que me marcou, porque eu estava explicando sobre a importância de marcar local e tal, fazer... Enfim, estava explicando como que você aumentava o alcance dos seus stories através de outras pessoas que repostavam ele. E aí, uma pessoa na plateia falou assim, ainda tem como marcar a pessoa depois que você postou. Se você postou e esqueceu, você tem como ir lá adicionar menção. E na época eu não sabia disso. Eu não sabia do adicionar menção. Aí eu olhei assim e falei, cara, mas que legal, chega aqui na frente, vem cá, fala, explica pro pessoal como que faz. E aí o rapaz foi lá, era Douglas o nome do menino. Douglas, lembrei agora. Foi lá em Brasília assim. E o Douglas pegou e mostrou como é que fazia adicionar a menção. Então foi uma coisa muito legal, porque foi uma via de mão dupla naquele momento. O Douglas ensinou uma coisa para todo mundo que estava ali, inclusive para mim, no meio de uma palestra que eu estava ministrando. E às vezes o fato do professor tá ali dividindo o conhecimento não quer dizer que aquilo seja a máxima. Tem várias pessoas que têm N conhecimentos. Tem gente muito boa de Twitter, tem gente muito boa de Instagram, tem gente muito boa de YouTube, tem gente muito boa de rua, muito boa de escrita. Então,
o consultor, geralmente, ele tem uma visão estratégica para tudo isso. Mas tem gente que vive de uma ferramenta só e aprende muito sobre ela, né, Rainha? Exatamente, eu aprendo muito sempre também, e eu juro para você, exatamente esse exemplo que você falou, de adicionar menção, foi uma mentoria que eu dei e o aluno citou esse mesmo exemplo, acredita? Não Professor, olha, acredito. eu sei isso, adicionar menção, eu também não conhecia essa ferramenta, esse recurso, e ele me ensinou. Então, assim, quanto mais conhecimento você passa, compartilha, mais as pessoas também vão te ensinando, né? Ensinar é uma arte de compartilhar conhecimento, mas aprender todos os dias. Então, assim, eu gosto muito de compartilhar e aprender muito, porque você imagina, todos nós temos algo para ensinar. Para ensinar e Perfeito. gosto muito. E, Raia, agora chegando aqui, bom, quem tiver pergunta, deixa aí que a gente vai responder ainda. Mas chegando aqui para encaminhando para o final da nossa live, porque eu me prometi que eu ia bater 45 a 50 minutos, porque tava ficando 1 hora e 20 de live, e aí o pessoal no finalzinho já não tá aguentando mais, todo mundo querendo descansar. Mas vamos falar um pouquinho do nosso e-book que está em processo de finalização, que a gente vai falar sobre pré-campanha, vai dar dicas sobre pré-campanha, e vai ser um e-book totalmente grátis, né? Que a gente está produzindo com muito carinho para nossa audiência querida. Exatamente. A gente está fazendo todos os esforços para te entregar um conteúdo maravilhoso, conteúdo didático, conteúdo em uma linguagem simples, objetiva, que vai te ajudar aí no seu projeto político, seja se você é um assessor, seja se você é alguém que pretende trabalhar em uma campanha política, seja você o pré-candidato, a gente vai te entregar um conteúdo aí reunindo todas as nossas experiências, os nossos estudos, porque as nossas experiências, elas são embasadas pelos estudos. Tem um professor que ele sempre fala que a gente não vive de dica, a gente vive de conhecimento. Isso é muito verdade no marketing, porque a gente precisa saber a estratégia que a gente está aplicando, qual é a base daquilo dali, para a gente poder ter os melhores resultados e resultados concretos, né? Não resultados ali superficiais. A gente quer resultados concretos, até porque quando o último voto é computado, ali não tem mais nada que você possa fazer. Ou você ganhou, ou você, infelizmente, não teve tanto êxito na urna, mas você nunca perde, porque o aprendizado sempre fica e você pode utilizar isso em posteriores campanhas. A gente está preparando um conteúdo muito legal, esse e-book vai ser gratuito. Tem algumas pessoas que vêm me perguntando no direct se esse e-book vai ser pago, quanto é, qual é a forma de pagamento. Esse e-book ele é gratuito, tá? Que eu e o Márcio estamos preparando com muito carinho, reunindo aí os nossos esforços, se dedicando, né, conciliando os nossos outros projetos, mas fazendo todos os esforços para te entregar esse material, porque a gente sabe que isso pode ajudar muitos projetos políticos, a gente sabe que muitos assessores vão poder se beneficiar, muitos pré-candidatos, enfim. Então, tenho certeza que você vai gostar. Depois que a gente liberar ele, a gente vai divulgar em todas as redes sociais. E aí você vem dizer um feedback pra gente, se você gostou, se você não gostou, qual é o assunto que você poderia ver. Inclusive, se você tem alguma sugestão de algum conteúdo, alguma sugestão que você queira que esteja lá no e-book, você manda para mim, manda para o Márcio lá no direct, que a gente vai ver se consegue aí implementar dentro desse e-book, tá certo? Eu tenho certeza que muitas dúvidas, né, vão tá sendo sanadas lá no e-book. Como a Raia falou, é um material que a gente está construindo com bastante carinho para que as pessoas possam aproveitar o máximo desse período. Que eu reforço isso porque esse período de pré-campanha é um momento muito importante para que você chegue no ano que vem mais robusto, com mais sapiência do que você vai fazer, do que você vai aplicar. Porque quando você tem um entendimento agora do que você pode fazer, aonde você pode chegar em 2024, você consegue alcançar seu objetivo com mais facilidade. E mais facilidade, que eu digo, não é que as eleições vão ser fáceis, é que você vai ter mais conhecimento para poder aplicar e para poder ter bons resultados. Você não vai chegar na hora e vai se perguntar, vai olhar assim, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu posto? Porque isso acontece quando você não está preparado. Você chega no período eleitoral, olha para um lado e para o outro e se pergunta: e agora o que eu faço? O que eu vou postar hoje? Você não tem uma didática, não só na rede social, né? Eu estou falando da rede social especificamente, do digital, mas isso acontece no online, no offline. Para onde que eu vou mandar uma matéria? O que eu vou fazer do meu material impresso? Então, esse período é o período de capacitação, de entendimento para os profissionais, né? Para o pré-candidato é um período de
contar a história dele. Isso tudo vai estar no e-book, tá vendo? Isso tudo vai estar no e-book. É, Não não vai precisa dar ficar falando. Não vou dar spoiler. Esperem o e-book chegar para vocês poderem ter acesso a todo esse conhecimento que a gente vai passar através desse material. Exatamente. Tenho certeza, espero, né, que as pessoas gostem, que a gente está preparando com muito carinho. Se você tiver alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de conteúdo, você manda para mim, manda para o Márcio, que a gente vai ver a possibilidade de implementar ainda dentro desse e-book, tá certo? E quem não segue o Márcio, que é meu seguidor, já vai seguir ele, tá? O Márcio compartilha muitos conteúdos bacanas sobre comunicação pública, comunicação política, rede social, inteligência artificial. Então você já segue ele para você saber o que está acontecendo nesse mundo aí da comunicação política. E digo mesmo, quem não segue a Rayane, por favor, siga ela agora. A Rayane tem uma rede social bem ativa, vocês vão ver que ela sempre está andando lá pelo estado dela, treinando, né, capacitando pessoas. Ela tem uma empresa que faz esse trabalho, é muito legal. Se vocês querem um serviço de qualidade, contratem a Rayane também para treinar a equipe de vocês. Obrigada, tá, gente? Obrigada. Bom, muito obrigado a todo mundo que participou de mais uma live. Quinta-feira a gente tem um encontro. Eu vou divulgar amanhã cedo quem que vai ser convidado da quinta. Então fica ligado aqui. Rayane, muito obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um prazer dividir aqui experiências e conhecimento com você, com toda a audiência. E uma boa noite para todo mundo aí. Vamos descansar agora, né? Porque hoje ainda é segunda. Obrigada, gente, tá? Obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela atenção. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Bom resto de semana para vocês. Tchau, tchau.